qual foi a maior resenha que tu já viu nos bastidores do MMA? Deve ter muitas, mas qual que está no teu coração? A melhor resenha que eu acompanhei foi a minha maior aula de jornalismo da minha vida, que foi com Carson Gracie, numa rinha de galo. Porque eu, como biólogo, você imagina, o Carson, um grande amigo, chega para mim e me chama para uma rinha de galo. Eu falo, Carson, a primeira vez ele me chamou para rinha de galo, eu falei, Carson, tá maluco, porra? Ver os bichos se matando lá, rapaz, ih, tá com medinho, porra, não tem nada a ver, rapaz, o galo é o bicho mais bravo do reino animal, é o único que briga até perder os sentidos. Eu, porra, não fode, cara. Pô. Aí a primeira vez que ele me chamou, entendeu? Aí a segunda vez a gente tava. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Falei, cara, quantos nomes do jiu-jitsu, né? Corrido, mutuca, frango d'água, vem do galo, cara. Porra, acho que eu dei mole de ter dito não. Porque eu poderia ter chegado lá e conseguido uma grande matéria. E aí teve uma segunda oportunidade também, que a gente estava num domingo, ele, Paquetá, almoçando, e eu, como bom jornalista, só andava com eu tinha uma pochete que ficava debaixo do banco da minha Brasília, que eu deixava a máquina, a lente e o gravador, sempre ficava ali. Assim que eu fiz aquela foto do Rickson na prainha, indo pegar onda enquanto o Rickson, fiz aquela foto histórica do Rickson com o Royler e o filho lá na prainha, em suma. E muitas outras. Esse dia foi isso. Ele me chamou de novo, eu falei, não, essa eu vou dizer sim. Aí eu falei, Carson, eu vou. Porra, bicho, perdeu o medo, vamos lá, tal. Aí fomos, chegamos na rinha, não pode fotografar, não pode jornalista, tal. Os caras, ele, ó, Marcelo Alonso vai fazer uma matéria espetacular. Eu falei, Carson, não vim aqui para isso. Não vou fazer matéria de galo, bicho. Eu vim aqui entender a gênesis do jiu-jitsu, entendeu? Fica aí, me esquece, que eu vou ficar aqui fotografando e tal. Ele acalmou os galistas lá, eu fiquei fotografando. Cara, e de repente eu me vi na melhor reportagem da minha vida, entendeu? Que foi aonde eu entendi a Gênesis Gracie, a Gênesis Carson Graciana, e muito das gírias que a gente falava no jiu-jitsu vinham daquele mundo, né? E nesse papo com o Carson, quando eu percebi na saída que aquilo tinha virado uma tremenda matéria, eu fotografei. Os galos viraram um pano de fundo, as fotos até desfocadas, mas eu fiz muita foto do Carson de galo, todas que você vê na internet são minhas, o Carson com galo, né? E aí ele me explicou coisas incríveis das gírias, todas essas de onde vinham, e coisas como, por exemplo, o galo vermelho. Por que você bota um galo vermelho no símbolo, Carson, da sua academia? Aí o galo vermelho é o galo mais sinistro que tem, que ele é a mistura, olha a analogia com o nosso MMA. Ele é a mistura do galo índio brasileiro com o galo japonês. Eu falei, caramba, cara, olha, o Brasil, o jiu-jitsu, a mistura do Brasil com o Japão, né? Quer dizer, e os japoneses normalmente não são os lutadores, tirando um Sakuraba ali, não são os mais valentes, os brasileiros são. E você tem ali a mistura da técnica com a raça, dando uma raça totalmente diferenciada, que é o galo vermelho, né? E várias outras coisas. Aí ele, nesse papo, cara, ele me contou que a primeira rinha de galo do Rio de Janeiro foi atrás da Academia Gracie, o pai dele, Carlos, trouxe de Belém. Olha que coisa. A rinha de galo chegou no Rio por intermédio dos Gracie, atrás da Academia da Marquês de Abrantes. Sem contar as gírias todas. Eu fiz o dicionário Carson Graciano nessa matéria, né, cara? Aí tem lá mutuca, corrido, frango d'água. Expliquei como eram as rinhas. E, obviamente, né, naquela época a gente ainda não tinha a quantidade de haters que tem hoje pela internet, mas a gente recebeu muitas cartas na Tatame falando, pô, que absurdo, incentivo à rinha de galo, né? E eu escrevi uma carta enorme falando, você leu o lead da minha matéria? É exatamente falando, não estou aqui para analisar o absurdo que são as rinhas de galo, mas simplesmente para entender um pouco da origem de algumas gírias e do que é o nosso jiu-jitsu. E até hoje, para mim, cara, quando me perguntam qual a minha matéria preferida que eu fiz nesses 32 anos, para mim é essa matéria. Principalmente tu que tinha maus olhos, né? Pra Pô, alguma imagina, coisa. um E biólogo aí, vendo aquela barbaridade pô, e outra, cara, eu não, nem falei aqui tudo, mas, por exemplo, uma das características do Carson é que todo aluno dele que se machucava, ele dava o salva-galo, ou cura-galo, que era um líquido azul, cara.
Aí nesse dia na rinha, eu vi como funcionava. Os galos saíam da briga, iam era galeiro, sei lá o nome do cara, o cara com avental azul, né? Passando o salva-galo. Então, tudo que o galo tinha, passava um salva-galo, entendeu? Porra, abriu um corte, salva-galo, quebrou a pata, salva-galo. Aí o Carson transpunha isso pro mundo da luta. O cara quebrava o dedo, o Carson passa o cura-galo aí, bicho, que vai ficar bom em 2 dias. E o que, E que ele era era. esse cura-galo? Hã? E o que, que O era que esse é? cura-galo? Tu sabe a substância Cara, que era uma tinha? mistura de substâncias bizarras lá, sabe? Porra, era como se fosse um mertiolate de galo, só que era uma gosma, uma geleia azul. Passava aquela porra ali, ardia pra caralho. E o Carso fazia todo mundo botar, cara. Era um mó maluco. Você tinha qualquer coisa, ele passa o salva-galo, porra. Impressionante, tá com dor de coluna, ele queria passar salva-galo, entendeu? Então essa Caramba. matéria, assim, eu resumi, mas eu aprendi tanta coisa da luta nessa matéria, entendeu? E obviamente eu termino a matéria deixando claro que ninguém tá ali para debater o absurdo de uma rinha. E qual que foi a entrevista mais bizarra de toda a tua carreira? Pô, eu tenho muitas entrevistas bizarras, mas uma assim que não é bizarra a entrevista foi muito boa, mas foi bizarro o que aconteceu na chegada da entrevista é com Hélio Gracie, que eu fui no sítio dele e ele esqueceu que tinha marcado comigo. Aí eu cheguei no portão, ele falou: "O que que manda, campeão?" Eu falei: "Porra, mestre, eu vim do Rio para Itaipava, 2 horas de viagem. Não, campeão, tô indo no banco, não sei o que." Eu falei: "Mestre." Aí eu olhei assim, o Azegrez comigo, o fotógrafo, ele: "Vamos nessa, Alonso, vamos nessa." O cacete, é o mestre. Fazer o seguinte: dá um pulinho no banco com a sua esposa, eu tenho certeza que o senhor vai entender que eu vim aqui 2 horas de viagem, pelo menos uma sessão de fotos o senhor não vai me negar. Eu sei que o senhor cobra para dar entrevista, mas uma sessão de fotos o senhor não vai me negar. Pô, 2 horas, mestre. O senhor não está lembrando, mas eu falei com o senhor e com o Rorion. Aí ele: "Então tá, campeão, entra aí." Aí foi no banco rapidinho, entrou no carro no Santana Quantum, deu um cavalinho de pau, foi no banco, voltou, já estava com o estúdio armado. Eu sabia que quando ele voltasse ele ia acabar ficando com perna e dando entrevista. No final treinou com a Zé Grace, deu uma entrevista alucinante para mim e ainda fez uma sessão de fotos que, pô, valeu várias capas, inclusive a histórica Deus do Hélio Gracie, né? Quando eu estava saindo, eu pensei que um dia ele ia morrer, eu falei: "Mestre, me dá um tchauzinho." Aí ele foi, me deu um tchau, fiz uma foto com o sítio no fundo e quando ele faleceu, né? Coisa de jornalista, podem me achar filha da mãe por isso, mas eu pensei numa coisa que já estava com 90 anos e acabou sendo capa de tudo quanto é revista, o Adeus do Hélio Gracie. E qual foi a entrevista que mais repercutiu? Ah, é difícil, cara. Caramba, só pergunta sinistra. Entrevista que mais repercutiu. Porra, foram muitas, cara. Eu gosto muito do Vanderlei Silva. O Vanderlei sempre foi um cara, Vanderlei e Valide. Quando a galera fala de Chael Sonnen, Trash Talk, eu dou gargalhada, entendeu? Porque o Brasil é um celeiro de Trash Talk. A gente teve o Carlos Grace, que foi um grande Trash Talk, a gente teve Zulu, Carson Grace, e aí a gente tem da geração que eu peguei, Vanderlei e Valide, são 2 caras. Pelé Land também, Vanderlei, Valide e Pelé Land, cara, são 3 caras que é difícil escolher um, entendeu? Esses caras me deram muita manchete, porque eles eram extremamente inteligentes, atilados, rápidos, já vinham com a manchete pronta. É impressionante a inteligência desses 3 caras, entendeu? Eles já vinham. Você vê o Valide com o Royce. Pô, o cara termina a luta, aí fala: "Agora só falta o Rickson." Pô, cara, isso é um sonho do jornalista, entendeu? O Pelé, pô, tem um para cada peso, o chutebox vai dominar o mundo. Vanderlei, cara, o Vanderlei, o que ele me deu de chamada de capa para revistas no mundo inteiro é uma coisa absurda. Então, esses 3 caras, desculpa aí que eu fui um pouco prolixo, mas é difícil.